Só que eu preciso, como tanto pesquisador de ciências econômicas, como cientista da área da matemática e professor da aula de estatística, da matéria de estatística, eu preciso que vocês entendam a ideia do teste de hipótese. Vocês têm que saber o que é uma hipótese. Então, Rafael, vou sim. E eu falo para vocês que eu esqueci, mas não foi o que eu esqueci. Não foi o que eu esqueci de postar. Justamente eu ia aproveitar para postar no sábado, só que foi um caos, tanto no Paraná inteiro foi um caos, e eu fiquei sem energia, e aí eu vou postar ela lá na escola onde eu dou aula, que lá é a internet da Copel, e aí eu posto lá que a taxa de upload é mais rápida do que aqui em casa, que demora muito. Já tentei postar a última aula de intervalo de confiança e não consegui, tá? Vou postar assim. Desculpa. Então, voltando a falar sobre testes de hipóteses, eu preciso que vocês saibam interpretar os testes, formular testes, entender para que serve o teste para cada fenômeno que você vai estudar. Em estatística, tá? Em estatística você faz uma hipótese, supondo, né, que é uma média, uma proporção, ela tenha, né, uma seguinte, né, uma seguinte igualdade e confronta com uma seguinte desigualdade. Isso quer dizer o seguinte, por exemplo, vou pegar os alunos do segundo ano de estatística e suponho que a média, né, de idade, ou a média, crianças, vou pegar só os meninos para não ferir as emoções de vocês. E suponho que a média do peso dos meninos segundo a economia seja de 68,5 quilos. Então, mais simples, 68 quilos. Então, eu vou pegar todos os alunos homens da economia, do primeiro, do segundo, do terceiro, do quarto, vou supor que a média seja 68 quilos. Tá? Então, eu pego uma amostra, né, dos indivíduos homens e pergunto o peso e calculo a média, calculo os parâmetros da média, desvio padrão, e aí eu vou testar essa hipótese, certo? E a partir, né, do parâmetro que eu obtiver, que é o T calculado, vou confrontar com o T tabelado, que ele vem a partir do número de elementos dos graus de liberdade, N-1, e o nível de significância que você dá para o teste, que é 5%, 1%, 10%, depende do seu grau de significância ali, depende do seu nível, depende do seu percentual. Entendeu? Então, você precisa saber, primeiro, como se executa o teste, como se realiza a hipótese, qual é a hipótese alternativa, qual teste que você vai utilizar. O teste de significância para a média, você usa o teste T de student. Mas tem que saber o que você vai confrontar. Por quê? Porque você precisa necessariamente entender, primeiro, a sua hipótese a ser testada e entender o método, né, o método a partir dos parâmetros. Você precisa entender quais os parâmetros que eu tenho que ser utilizado. E, além disso, no teste de significância da média, você utiliza o T, né, a tabela T de student, aquela que nós sabemos que a distribuição, essa distribuição desse teste é para uma amostra que a variância populacional nós não conhecemos, que são para pequenas amostras. Nós temos que saber isso, em termos de teoria e estatística. Em termos de prática, nós temos que saber o que é o desenho da distribuição T-Student, que é também uma forma de sino. Tá? Nós temos que saber que o grau de liberdade, você vai tirar um elemento do número de elementos da amostra, porque você tem que ter a variabilidade dentro da sua amostra, e o nível de significância que você vai aplicar no teste, se é 5%, se é 1%, se é 10%. Diferentemente da normal padrão, que você tem lá especificado, né, tem especificado que 1% é 2,57, 5% é 1,96 e 10% é 1,64. Para cada grau de liberdade, você tem um valor do teste T tabelado diferente. E aí você tem que bater o olho lá no tabelado
verificar quanto você achou no seu calculado, para confrontar e verificar se o número que você achou está dentro da região de aceitação. Se estiver dentro da região de aceitação, a sua hipótese nula é aceita. Por isso que é região de aceitação, entendeu? Se estiver fora da região de aceitação, é chamada de região crítica. E aí a sua hipótese nula não é aceita. É chamada de hipótese rejeitada. E aí você vai furar a sua hipótese, tá? Então, essa parte aqui do teste de hipóteses é muito importante. Principalmente a parte teórica e a parte prática. Você tem que saber as duas coisas. E saber bem sabido. Tá? Não é algo difícil. Não é algo difícil. Mas também não é algo que você vai falar, olha, é muito fácil e eu vou deixar como... no dia que eu vou fazer a prova, no dia que eu vou fazer um trabalho, eu vou pegar firme e vou estudar passo a passo. Não, tenta entender como ela funciona, tenta entender quais são os objetos. Ah, professor, não entendi esse passo. Pergunta, tá? Isso tem que estar claro, porque depois, quando chegar em análise de regressão, você vai ter, então, os testes dos parâmetros. E tem que saber montar a hipótese nula, tem que saber montar a hipótese alternativa e saber rodar o teste e verificar se o parâmetro é estatisticamente significante ou não. Por quê? Eu falo isso por experiência própria. O seu professor de estatística aqui, quando estava no mestrado, e eu falava que aquilo era fácil, aqueles testes eram fáceis. Ah, é fácil isso aqui, não preciso ficar estudando. E aí, chegou na prova, eu me confundi os testes dos parâmetros e montei as hipóteses erradas. E eu fui mal na prova. Por quê? Por arrogância, por achismo, mas a dica é você estudar e esclarecer as ideias, tá? Então, vamos lá. Vamos apresentar aqui a aula e depois a gente vai para um exercício, para resolução de exercícios. Na próxima aula, também vou resolver mais exercícios e também vou entrar um pouco no teste de hipóteses para a proporção. Alguma dúvida sobre a ideia inicial? Não, professor. Então tá, só um pouquinho, eu vou abrir aqui, tá muito quente, eu acho que aqui tá trancado, né, eu abri. Tá muito abafado, desculpa. Então, olha só. Né, o teste para a média é característico de situações em que se procura verificar alguma afirmação sobre o valor do parâmetro populacional. Vou fechar minha tela aqui. O valor do parâmetro populacional, na qual a alegação é a hipótese, tá? É confrontada com os dados da amostra, tá bom? Então, nesse caso aqui, a partir do teste é possível saber se a afirmação extraída da amostra condiz com a alegação sobre a população ou não. Então, o procedimento do teste é bem simples se você entender a ideia. Primeira coisa, você tem que pegar e ler o enunciado e verificar qual é a hipótese nula, aquela que você vai testar. Geralmente, o exercício te fala, verificou-se a média igual a 200, a média é igual a tanto. Ele vai te dar essa hipótese nula. A hipótese alternativa, a hipótese alternativa aqui é SHA, você vai dizer que esse parâmetro média é diferente, ou é maior, ou é menor. Para facilitar a vida de vocês por enquanto, vamos trabalhar apenas com diferentes métodos didáticos. Tá? Porque se for maior ou se for menor, são testes unilaterais. São testes unilaterais, mas por enquanto, vamos trabalhar só com os testes bilaterais, que vai funcionar da mesma forma. Quando você fala que é diferente, ele pode ser maior ou pode ser menor. Tudo bem? Tranquilo? Entenderam a ideia? Sim, professor. Então, você pega a média lá de uma amostra, sei lá, a média esperada das notas da economia é 7. Então vou confrontar com essa média, pode ser diferente de 7. Aí você engloba o maior, engloba o menor, e tudo bem, tá? É o que mais se utiliza. 2, tá vendo que eu não pulei linha aqui, ó? 2, fixar alfa. O que é alfa? Alfa é o nível de significância, tá? O nível de significância pode ser 5%, 10%, 1%, 2,5%, 0,05%. É assim, os mais clássicos são 1, 5, 10%, mas você também pode variar isso aí até 10%.
dividindo em 0,505. Mas os mais clássicos que vocês vão utilizar, que vai cair nas provas de concurso, é 1, 10 e 5%. 1, 5 e 10%. Se você sabe usar os 5%, os demais são fatos. São fatos estilizados desses. Ó, admitindo que a variância populacional é sigma ao quadrado, seja desconhecida, nós usamos a T de student. Por quê? Porque essa distribuição, justamente, é uma distribuição para pequenas amostras e cuja variância populacional é desconhecida. E os graus de liberdade é sempre o número de elementos da amostra menos 1. Então, se tem 30 elementos da amostra, você usa 29. Se tem 50, você usa 49. Se você tem 36, você usa 35 e assim por diante. Então, aí, você, com o auxílio da tabela T, você determina as regiões de aceitação e crítica. A região de aceitação e região crítica. Como se determina? Você tem que saber o número de elementos da amostra, subtrair um desse número de elementos, que são os graus de liberdade, e o alfa que você vai determinar. 5%, 10%, 1%. Tá? Então, você vai cruzar o número de os graus de liberdade com o percentual do nível de significância. Nesse caso aí, você tem, então, aquele cruzamento, né, na horizontal, né, vai ser o número de graus de liberdade, o número de elementos menos 1, e na vertical, você vai ter, então, o nível de significância. Aí, você tem um número, em módulo, você tem um número, se é bilateral, você tem um módulo, é negativo à esquerda e positivo à direita. Tá? E calcular o valor teste, nada mais são que você pegar aqueles parâmetros que você tem, o x da hipótese, né? O x da hipótese não, o x da média amostral, desculpa, esse x barra é a média que você vai calcular do número de elementos, o mi é da hipótese, você vai fazer hipótese, então você vai pegar aquela hipótese, vai tirar do x barra, vai ter uma diferença entre os dois, o s é o desvio padrão, né, amostral, e o raiz de n é a raiz do número de elementos. Então, só para vocês entenderem, a conclusão é quando você rejeita H0, se ele for maior que o valor tabelado, independente do sinal. Deixa eu mostrar de novo isso aqui em termos de desenho para vocês entenderem o que o professor está dizendo com as etapas. Tá? Não é difícil, só quero que vocês entendam a parte geométrica da coisa. É assim, ó. Então, o primeiro passo é você anunciar as hipóteses. Ó. H0 vai ser, o que você alega, né? O que você alega, um parâmetro vai ser igual ao parâmetro que você alega, contra, né? Uma coisa contrária. O Mi é um parâmetro populacional, tá? O Mi0 é aquele parâmetro que você espera. Tá? Você pode ter isso aqui, né? H0 e HA. Você dá H0, a hipótese nula. Isso aqui são só suposições, tá? Isso aqui é a hipótese alternativa. Beleza? Segundo passo, é sempre assim, galera, sempre assim. O nível de significância. Nível de significância. O alfa pode ser 1%, pode ser 2,5%, pode ser 5% e pode ser 10%. Pode ser outros valores entre 1 e 10, mas os mais clássicos são 1, 5 e 10. Coloquei 2,5 porque às vezes pode ter um exercício com 2,5%. Então você vai fixar ou o exercício te dá. Tá? O nível de significância de 10%, o nível de significância de 5%, o exercício te dá. Tá bom? 3. Tá? 3. Você tem que saber o seguinte. No meio do 2 e do 3, você tem que saber que os graus de liberdade é um parâmetro GL, que é um número de elementos menos 1, para você ter um critério de liberdade nos seus parâmetros, para você variar os seus parâmetros. Senão você não consegue trabalhar com uma distribuição T de student. Você vai usar aqui a distribuição T do estudante. Tá? É assim, ó, a distribuição T de student parece com a normal, ela é um pouquinho mais
achatadinha. Onde você vai, né? No T, não, você tem dois T. T calculado e o T tabelado. O T tabelado é aquele que você vai olhar a tabela. Tá? Quais são os parâmetros da tabela? Os graus de liberdade, tá? Esses graus de liberdade você olha na horizontal da tabela e o alfa você olha na vertical da tabela que está lá no AVA. Em módulo, porque é bilateral, porque é diferente, é bilateral. Então você vai aqui, ó, ter um T tabelado negativo e um T tabelado positivo, certo? O que está em preto chama RC, ou região crítica. O que está em branco chama RA, região de aceitação. Entendeu? Fácil, fácil, fácil. Se o T tabelado, tá? Se o T tabelado for maior que o T calculado, acontece uma coisa. Se o T tabelado for menor que o T calculado, acontece outra coisa. O que acontece se você tem um número aqui, é menor que o T tabelado? Não está dentro da região de aceitação? Aceita H0. Tá? Aqui é o 5, né? Já. Se o T tabelado for menor que o T calculado, rejeita H0. Simples assim. Então, primeira coisa, você tem que enunciar a hipótese, depois fixar, né, o nível de significância, tem que saber o que é grau de liberdade, tem que saber o que é o nível de significância, usar a tabela T-Student, fazer essa figurinha sempre da função de distribuição T-Student e entender como olhar na tabela T, tá? Tem que saber como olhar na tabela T e depois fazer essa coisinha aqui. Vamos fazer o seguinte, tá muito bagunçado isso aqui. Vamos fazer página por página. Então, página 1, primeiro passo. Ficou muito bagunçado, não gostei. Certo? Página 1. Primeira coisa que você tem que fazer. Não gostei daquela coisa, não. Então, aqui é o primeiro passo. Página 1, primeiro passo. Passo 1. Enunciar as hipóteses. Vamos ver se fica mais claro aqui. Então, você tem que enunciar as hipóteses. Certo? A hipótese nula é aquela que sempre você vai alegar. A média, né, a média esperada, né, de pessoas que participam do vestibular da UEMP é de 1.000 pessoas, por exemplo. Então, é sempre observada, mi igual a mi zero. Aí, a alternativa é aquela que você vai confrontar sempre. Sempre, assim, métodos didáticos que a média é diferente de 1.000 pessoas. Então, isso aqui quer dizer o seguinte, em termos de gráfico. Quando você pega a distribuição T-Student, quando você trabalha com diferente, isso aqui quer dizer que a distribuição é bilateral. Bilateral é quando você tem, então, um valor à esquerda, um valor à direita, que são os mesmos valores do T tabelado. Então, aqui é negativo e aqui é positivo. Tá? No pretinho, você vai ter uma região crítica, aqui também é uma região crítica. Beleza? Por isso que a hipótese aqui é diferente. Se fosse maior, ia ser unilateral à direita. Se fosse maior, assim, ó. Mi maior que mi zero. Ia ser unilateral à direita. Ia ter só essa parte aqui. Certo? Se fosse unilateral à esquerda, ia ser assim. Entendeu? Mas, como não dá para pedir muito nessas aulas remotas, porque a gente trabalha com pouco tempo, vamos para as bilaterais que ela abraça tudo, tá? Ela abraça tudo, ela abraça todos os exemplos de exercícios relacionados à estatística para a economia, tá bom? Então, né, o diferente quer dizer que ele pode ser mi maior que mi zero e também mi maior, menor que mi zero, tá? Então, isso aqui abraça esses dois aqui, tá bom?
Tudo bem quanto a enunciar as hipóteses? Tranquilo? Sim, professor. Página 2. Nível de significância. Nível de significância. É o alfa, galera. É o alfa, é o nível de significância. Certo? O alfa pode ser 1%, 5%, 10%. Certo? O nível de significância está associado a um intervalo de confiança. Conforme for menor o nível de significância, maior é o intervalo de confiança. Tá? Tudo bem? Aqui também você tem que entender os graus de liberdade. Os graus de liberdade. O que é o grau de liberdade? Medida de variabilidade da amostra. Professor, o que são os graus de liberdade mesmo? Eu sempre dou esse exemplo, eu já dei esse exemplo lá aí para vocês, vou dar de novo. Tá? Você tem lá, os graus de liberdade é tipo essa função φ aqui, que é n-1. Então você pega um elemento, tira da amostra para você variar os demais. É aquela fatídica e famigerada história da sala de aula. Suponha que a sala de aula tenha 20 carteiras e você é o primeiro camarada a chegar, certo? Você é o primeiro camarada a chegar. Quantos locais disponíveis ou possíveis você pode escolher? 20. Você pode sentar na janela, pode sentar perto da porta, pode sentar no meio. Você tem total liberdade de escolher o lugar onde você senta. Aí todo mundo vai ocupando lugar, ocupando lugar, ocupando lugar. Aí chega o último camarada. Quantos locais disponíveis ele tem para se sentar? Ele não pode escolher, então não tem variabilidade, certo? Ele é direcionado, determinado a sentar naquele lugar, senão ele não senta. Então, para o penúltimo cara que chega, pelo menos ele tem uma escolha. Existe uma variação, existe uma variabilidade. Por mais que seja restrita, existe. Então, por isso que os graus de liberdade são importantes. Os graus de liberdade são importantes para você ter essa medida de variabilidade para determinar o caráter de distribuição da T de estudante. Tá bom? É essa sacada. Então, você tem que saber o nível de significância, tem que saber os graus de liberdade. Por quê? Por quê? Por que você tem que saber isso? Porque você vai ter que mexer com tabela. Na página 3 aqui, ó. Você tem que saber o seguinte: calcular o T. Isso é chamado de T calculado. Certo? T calculado é assim, ó. Você vai calcular o T pela razão do x barra, do mi, do s e do raiz de n. Mas o que é x barra? X barra é a média da amostra. O mi é o valor, né, do parâmetro da hipótese. Vai ter uma diferença ali, ou não, né? Se não tiver diferença, não precisa fazer isso. O S é o desvio padrão. O N é o número de elementos. Então, você vai ter um número aqui, ó. Esse aqui vai se chamar T calculado. Aí você precisa confrontar Tcal e Ttab. Mas quem é Ttab, professor? T-tabelado é um número da tabela T do estudante. Esse T-tab aqui, ele vai ser na horizontal o número dos graus de liberdade, ou seja, n-1, e na vertical o alfa. Então, você precisa entender e achar o n-1 e saber quem é o alfa. Ótimo.
Confrontar o t calculado e o t tabelado vem por causa disso. Vem por causa disso. Vem por causa disso. Página 4, né? Por causa disso. Você tem essa figurinha chamada distribuição t-student, e você aqui tem o t tabelado à direita e o t tabelado à esquerda. É um mais e um menos. Está em módulo t tabelado. O que está em pretinho são valores que estão na região crítica, tanto à esquerda quanto à direita. Aqui dentro tem a região de aceitação. O t calculado é um número que você vai calcular, né? O t calculado, para quem não lembra, é isso aqui, ó. Se, aqui é a quinta coisa que acontece, se o valor que você encontrar aqui, t calculado, for maior que o t tabelado, você vai chegar a uma conclusão. Se a desigualdade altera, você vai chegar em outra conclusão. Basta você entender o seguinte, t calculado, se ele é maior que o t tabelado, tá? Se ele é maior que o t tabelado, em módulo, tá, galera? Em módulo. Tem que pensar em módulo, tá? Se você não pensar em módulo, o t calculado, se você coloca um valor aqui, por exemplo, sei lá, o t calculado aqui é 4 e aqui é 2, tá? O módulo aqui, né? O módulo aqui, quando você coloca aqui menos 2, aqui vai ser menos 4, e aí você vai ter o seguinte, que esse menos 4 calculado aqui é menor que o t tabelado. Tem que ser em módulo, valor absoluto, tá bom? Valor absoluto. Prestem atenção nisso, valor absoluto. Então, vou colocar módulo aqui. Esqueci de enfatizar isso, é módulo. Tá? Então, basta você entender que se esse número aqui for t calculado, o 4 é maior que o 2. Está na região crítica. Então, você rejeita H0. Aí, sua hipótese é furada. Caso contrário, suponha que o seu t calculado é 1. E o t tabelado é 2. Então, o t tabelado é maior que o t calculado. Ele vai estar dentro da área de aceitação. Então, você vai aceitar H0. Tá? Então, depende muito do confronto do t tabelado com o t calculado. Então, né? Importante confrontar t calculado com t tabelado. Aqui que está a situação chave, o confronto do t calculado com t tabelado. Beleza? Tranquilo? Dúvidas? Perguntas? Não, professor. Então vamos fazer um exercício, vai ser o exercício 2, está no formulário, depois vocês... Vou fazer os dois, eu acho, hein? Fazer os dois. Só que no 1, vou fazer o 2, depois vocês fazem o 1, e aí vocês me ajudam a resolver, tá? Questão 2 do formulário. E o 1 vou dar um tempo para vocês resolverem, daí eu resolvo com vocês também. É porque o 1 tem que fazer continha, eu não quero fazer continha agora. Vocês façam as continhas. Vamos fazer o 2 primeiro. Tá? Então vamos lá, deixa eu dar um printzinho. Cortar o exercício. Não coloquei a resposta certa e errada, não deu tempo. O 2 é fácil, tá? Vai no quadro. Tá aparecendo para vocês? Tá, né? Sim, professor. Perfeito. Uma companhia vende recipiente de insetos
Recipiente de insetos. Repelente, tá? Repelente. Eu que escrevi errado. Repelente. Não, tá? Então, eu que escrevi, não é recipiente, não. É repelente. Repelente de insetos que alega ser eficiente pelo prazo de 400 horas. Então, olha só. 400 horas, né? Alega ser eficiente. Então, já posso pensar uma hipótese, ó. Qual é a hipótese nula? Alguém pode me ajudar? No mínimo. Qual é a hipótese nula? Aqui, galera. Não ser eficiente? Não, assim, ó. Que a média seja igual a 400 horas. Tá bom? E hipótese alternativa? Diferente de 400 horas. Ok? Só isso. Alega ser eficiente num prazo de 400 horas. Vamos tirar esse no mínimo aqui para ficar mais didático. Vamos supor que seja 400 horas mesmo, tá? 400 horas. Aqui eu vou colocar diferente. Diferente. Tá bom? Então, olha só. Vamos supor, então, que quando a alegação ela é dada, você tem que entender que é essa hipótese que o pesquisador está fazendo, que o repelente ele é eficiente para 400 horas. Então, a gente tem que fazer o teste agora. Qual é a média? Aqui, ó, uma análise feita em 9 itens, escolhida aleatoriamente, que usou a média. Essa é a média da amostra. Teste a alegação da companhia contra a alternativa que é a duração inferior, tá? Inferior a 400 horas, tá? A 400 horas. Uma coisa. Quantos itens foram avaliados? Quantos itens foram avaliados? Uma análise foi feita em quantos itens? 9. Então, ele é 9. Certo? Então, 9 itens escolhidos aleatoriamente com uma média de eficiência de 380 horas. Teste a alegação da companhia contra a alternativa que a duração é diferente de 400 horas. Ó, tá vendo? Ó? Alegação, ó. Alegação e a alternativa é diferente de 400 horas. Tá bom? Há um alfa de 1% e o desvio é 60 horas. Então, assim, desenha, né, a distribuição. Porque se eu colocasse para vocês mínimo e inferior, eu tinha que calcular o T unilateral. Como eu quero trabalhar com uma didática de ser diferente por enquanto, então vamos trabalhar com bilateral, tá bom? Além disso, a tabela de vocês está só bilateral, por fins didáticos. Então é só mudar para diferente e não precisa colocar no mínimo, só 400 horas. Então, olha só. Então, eu tenho que achar esse camarada aqui, ó. Tanto esse quanto esse. E eu vou primeiro fazer o cálculo do T. Porque é fácil, ó. O valor não é 380? Ó, a fórmula é essa, ó. T cálculo, só para vocês lembrarem. Só para vocês lembrarem de tudo. O T calculado é a média menos o valor do parâmetro da hipótese da média sobre o S dividido pela raiz de N. Então, esse x barra é 380, o μ é 400, o S é 60 e o raiz de N é 9. Ó, facinho, ó. 380 menos 400 é menos 20, 60 dividido por 3 é 20 também. Raiz de 9 é 3, tá, galera? Então fica assim, ó, menos 20 dividido por 20 é igual a 1 negativo. Então, meu T calculado é menos 1. Preciso confrontar esse menos 1 com o T tabelado, que é esse valor e esse valor aqui. O T tabelado, ele vai ser N menos 1 e alfa. Então, T tabelado, quanto é o N? Não é 9? Então, é 8 na horizontal e o alfa é 1%.
na vertical. Então, eu vou cortar a tabela que está lá. Ela está lá no AVA, que eu postei para vocês. E eu vou mostrar como se acha. Tá? Alguma dúvida? Não, professor. Tá? Essa tabela, galera, tá na aula número... Cadê? Tá na aula número... Eu vou colocar nessa aula de novo também. Essa tabela tá na aula 30 e... Poxa. Tabela 35. Aula 35. Tá na aula 35. Eu vou repostar essa tabela lá na aula de hoje. Eu vou fazer o copy-cola. Olha só, ó. Vou pegar outra página aqui, mostrar para vocês como faz a tabela. Galera, olha o seguinte, ó. Daqui a pouco eu vou explicar como faz o teste T monocaudal, que é fácil, tá? Tá vendo aqui, tá escrito, ó. Agradeço à Universidade Federal Fluminense por fornecer essa tabela, né? Sempre tem que agradecer a fonte. Galera, ó, tá escrito assim, ó, tabela T, né? Distribuição T de estudantes segundo os graus de liberdade, né? Na horizontal e na vertical, né? Em azulzinho, em vermelhinho os graus de liberdade e em azulzinho as probabilidades para um teste bicaudal. Se for monocaudal, considere metade do valor de probabilidade apontado. Então, é 1%, ó, 1% ali, ó, para um teste monocaudal, não tem 0,05, tem 0,01. Então, não dá para usar monocaudal, tá bom? Mas vamos usar o bicaudal. Então, aqui, ó, para vocês observarem, é N-1. Cadê? Opa. O T, tá? O T tabelado para N-1 alfa, o N-1 é 9-1 e o alfa é 1%. Bicaudal, galera. Por que bicaudal? Aqui, ó. Opa. Bicaudal, ó. O bicaudal você tem aqui, né? A esquerda e a direita. Né? Bicaudal as duas caudas. Tá? Bicaudal. Então, olha só. 8 nos graus de liberdade e 1%. 1%. Então, 8, não, esse 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 não, e esse sim, ó. 3,35, tá? Então, o T tabelado é 3,35. Para este teste, então, vou voltar aqui. O T tabelado é 3,35. Então, esses valores limites aqui é 3,35 à esquerda e 3,35 à direita. Beleza? Tudo bem? Tranquilo? Sim. O -1 está aqui, ó, tá à esquerda. No pretinho é região crítica. No pretinho é região crítica. Aqui é região de aceitação. O que isso quer dizer? Que aceita a hipótese nula. Isso quer dizer o seguinte, resposta, se eu pedisse na prova. Há um nível de significância de 1%, aceita-se a H0, a hipótese nula. Isto é, o repelente, não recipiente, o repelente, né, é eficiente num prazo de 400 horas. Um prazo de 400 horas. Beleza? Entenderam a ideia do exercício?
Tranquilo? Sim, professor. Então, beleza. Ó, é o seguinte, o exercício 1, a questão 1, eu vou retomar ele na aula de quinta. Eu vou resolver com eles, com vocês. Então, eu quero que vocês façam o exercício 1. Eu não coloquei resposta de aceita se hipótese nula, rejeita a hipótese nula, porque eu não havia feito no prazo, no tempo. Tá? Então, faça o exercício lá. Tentem entender, né, como se resolve o exercício, como se retira as hipóteses, quais são os passo a passo, e eu vou postar essas aulas aí o mais breve possível, tá bom? Feito? Tranquilo? Sim. Perfeito, então. Galera, então na próxima aula, deixa eu ver como está a meu planejamento do aula aqui, só para falar o que eu vou, agora no swap, só para ver o que eu vou falar para vocês, se é só resolução de exercício, ou se eu tenho que dar conteúdo, eu não sei. Eu tenho que dar algumas aulas no sábado, mas eu acho que não vai precisar. Eu acho. Deixa eu ver. A aula de hoje é. Tá. Deixa eu só ver uma coisa aqui rapidinho. Tá bom. É assim, eu tenho que dar conteúdo na próxima aula, mas eu dou exercícios para vocês antes. É. Enfim, a gente vai indo, tá? A gente vai indo com conteúdo. Tá bom? Tranquilo? Eu queria resolver bastante exercício com vocês de teste de hipótese. Enfim, vou. Tá bom. Eu vou fechar essa aula aqui. Acho que na próxima aula acho que eu vou mudar um pouco o esquema. Acho que eu vou trazer exercícios. Melhor, né? É mais tranquilo, né? Sei lá. Aí vocês me dizem. Então tá. Galera, obrigado. Tudo de bom, viu? Boa noite, professor. Boa noite, tudo de bom. Falou, professor. Até mais.